Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Porra, só você me deu boa noite, hein? Boa noite, professor. Obrigado, viu? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, professor. Professor, boa noite. Obrigado. Eu sei que todo mundo... Eu sei que eu ia dar só meio ponto para a Rosa, mas agora eu vou tirar... Não posso dar mais meio ponto, todo mundo deu boa noite, né? Aí, ó, começou da meia-noite. Será que eles estão chateados comigo? Não é possível. O professor demora para começar a aula, né? E, meu Deus. É que o jornal tá empolgante. O jornal, né? Eu não entendi quem que o... Eu não vi ainda nenhuma notícia que o cara deu ordem de prisão lá. É pro Fábio... Ih, eu não consigo falar o sobrenome dele. Ele era o quê mesmo do governo? Ele era secretário de comunicação... Peraí. Alguém sabe pronunciar? Jangaten, sei lá. Weingarten. Ou Van Garten, né? É, Van Gaten, sei lá. Esse cara aí. Fábio Weingarten. Entendi. E ele deu, o Renan Calheiros que deu voto de prisão, não é isso? Foi, mas o Omar não deixou. Pessoal, Tomara que não acabe em pizza, né? Há 1000 anos atrás, tudo acabava em pizza, CPI, vamos ver. Dura o Renan Calheiros dando ordem de prisão para alguém, né? Daqui a pouco o Fernandinho Beiramar vai mandar prender o Sérgio Moro. Impossível, tá na cara. Já. Coitado do juizada. Beiramar, Marcola, os caras vão tomar conta do negócio. tá difícil. Tá fácil. Ô, Luciano, você está trabalhando? Não tô não. Olha lá, o Luciano está num lugar grande lá, rapaz. É o quintal de casa. Tô na Olha, varanda. parece uma linha de produção, garagem. Luciano. Dá para montar um carro então. aí. Tem o pula-pula da minha filha, tem o buraco lá que vai virar piscina, tem a Olha churrasqueira, só. tem Já ser cerveja aqui chefe na também. Volks, hein? Tem Já cerveja? sabemos onde vai ser o Trabalhando churrasco na bastante. comemoração. Já Isso, sabemos onde vai ser o churrasco. quando vocês quiserem, a gente vem fazer o churrasco aqui, não tem problema não, só marcar. A Rose paga a cerveja que tá beleza. Ela ganha mais do que eu. Aê, Rose! É, Tem mais filho para criar. Eu tem tenho 3. cerveja eu não tenho aí, nenhum. Luciano? Tem uma geladeirinha lá, tem uma cervejinha lá também. Ó. O negócio do Luciano é vinho, professor. Olha, Gosto de vir também. eu sou apaixonado por cerveja. Gosto de vir também. Mas, abraço, pessoal, é o boa noite a seguinte... todos. Boa noite. Ó, a gente parou, então, na que forma de extinção do contrato foi pedido de demissão por justa causa e rescisão indireta, né? A A gente gente ia começar no artigo 478 hoje. 478 ou 4800? A gente viu rescisão indireta? Ah, sim, desculpa, tá certo, tem razão, lembrei. Bom, é o seguinte, então nós vimos 4 formas de rescisão de contrato. Demissão sem justa causa. Lembrando sempre que essas formas de demissão de contrato era do contratos por prazo indeterminado. Então, demissão sem justa causa, pedido de demissão, regra do aviso prévio, que a gente viu bastante, demissão por justa causa e rescisão indireta. Aí nós teríamos que ver, e aí eu vou até pular o que eu falei, antes de nós entrarmos no artigo 478, 479, 477, a gente vai falar da rescisão por mútuo consentimento, que é uma figura nova da legislação
da legislação pós-reforma trabalhista. Vocês já ouviram dizer, os mais novos aí talvez não, mas os mais experientes aí talvez sim. Vocês já ouviram dizer uma gambiarra que existia, que é uma ilicitude, na verdade, né? O empregador está cansado do trabalhador lá, quer mandar o cara embora. O empregado, por sua vez, também está de saco cheio e não quer ficar lá de forma alguma na empresa. Aí eles sentam um dia e falam assim, vamos fazer o seguinte, eu estou cansado de você, você está cansado de mim, e a gente não está se entendendo mais. Tá, tudo bem. Só que é o seguinte, se eu te pagar toda a rescisão, vai sair muito caro para mim. De maneira com que eu não tenha essa grana, e aí tudo vai virar um grande problema, mas eu quero te ajudar. Eu não quero que você peça demissão. Mas também eu não tenho todo o dinheiro, eu não tenho a multa de 40%. Você está há 10 anos na minha empresa com salário de R$5.000, só de multa de 40%, eu tenho que te dar aí 20 pau. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma gambiarra aqui. Eu te mando embora sem justa causa, você vai dar a entrada, você vai movimentar a conta vinculada do fundo de garantia, como nós vimos, que todo trabalhador que é mandado embora sem justa causa saca o fundo de garantia. Você vai movimentar a conta do fundo de garantia. Só que é o seguinte, eu vou pagar os 40% para você de multa, porque eu estou mandando embora sem justa causa, só que você vai me devolver a multa. Então, eu vou comprovar, vou depositar na sua conta vinculada do FGTS os 40%, tudo direitinho, só que você me devolve a multa. Você vai me devolver a multa. De maneira com que você saca aquele saldo que já tem existente, tem 10 mil, 15 mil, 20 mil lá na sua conta do fundo de garantia. Você saca, pega o dinheiro, mas a multa você me devolve. E aí você também recebe o seguro-desemprego. Para mim está tudo certo, a gente se resolve dessa forma aqui. E aí o empregado fala, puta, perfeito, está tudo certinho, eu aceito fazer esse acordo. Aí o empregador pega a guia de termo de rescisão de contrato de trabalho, que é a rescisão do contrato, emite a guia do seguro-desemprego, faz o recolhimento da multa de 40% e paga todo o acerto. E aí ele combina com o trabalhador. Falou, olha, no dia que você for na caixa lá, eu vou com você, você vai sacar o seu fundo de garantia, você tinha 20 mil lá, a multa de 40% dá 8. Na hora que a gente sacar na caixa, você já faz um Pix para minha conta e já me devolve os 8 mil. Isso era muito corriqueiro. Só que, óbvio, que as pessoas não faziam transferência para a conta, devolviam em grana. Porque transferência para a conta tem lastro de prova documental. E esses trabalhadores procuravam a gente e falavam, olha, doutor, eu fui pressionado a fazer esse esquema. É óbvio que, num determinado momento, é conveniente para os dois, mas passado um determinado tempo deixa de ser conveniente e o cara passa a ser pressionado a fazer isso, né? E eu fui pressionado a fazer isso, então eu quero entrar com a ação e informar ao juízo que ele reteve a multa de 40% ou que eu fui obrigado a devolver essa multa de 40%. E a impressão que eu tenho é que aí o legislador lá, em 2017, o legislador da reforma trabalhista, ele falou assim, vamos regulamentar esse acordo aí? E aí ele trouxe para o ordenamento jurídico, ele trouxe a regra do artigo 484 da CLT, ele trouxe a regra do artigo 484-A da CLT, desculpa, A da CLT, que é o acordo, a própria expressão, o próprio palavra, o próprio português já explica o que é esse acordo, por mútuo consentimento. Ou seja, ambas as partes resolvem rescindir o contrato de trabalho. Por isso que é um acordo por mútuo consentimento. Mas aí,
Ao invés do cara devolver a multa, o legislador criou uma outra mecânica, uma outra perspectiva. Ele diz assim: tem o pagamento de verbas rescisórias? Tem todos os pagamentos de verbas rescisórias como se demissão sem justa causa fosse. Tem todos os pagamentos de verbas rescisórias como se demissão sem justa causa fosse. Só que tem um porém. Ao invés de eu te pagar tudo, 2 verbas eu te pagarei pela metade. Então, olhem só como é que funciona. Metade, eu vou colocar um meio aqui que significa metade, tá? Metade, meio é metade, né? Metade do aviso prévio. E vou colocar em caixa alta aqui, ó. Ser indenizado, não é trabalhado, não é cumprido. Metade do aviso prévio ser indenizado. Então, divide por 2. Outra coisa. Indenização sobre o fundo de garantia, previsto no artigo 18 da Lei 8.036. Metade, 40% do fundo de garantia, é aquilo que o trabalhador tem numa demissão sem justa causa. Mas, considerando a metade de 40% é igual a 20% do FGTS. Professor, mas ele recebe 13º salário inteiro e proporcional? Recebe, não muda nada. Professor, ele recebe férias inteiras e proporcionais? Recebe, não muda nada. Certo? Agora, e o seguro-desemprego e o fundo de garantia? Bom, a multa de 40%, nós já vimos que virou 20%. Aí eu preciso saber se ele vai movimentar a conta do fundo de garantia. Movimenta a conta vinculada do FGTS? Sim. Recebe seguro-desemprego? Não. Por que não recebe seguro-desemprego? Porque a lei do seguro-desemprego fala claramente no seu artigo 3º que, respeitados os requisitos de carência, tempo de trabalho e etc. e tal, só é devido benefício previdenciário, isso é um benefício previdenciário do seguro-desemprego, no caso da demissão sem justa causa. Nós estamos falando de demissão sem justa causa ou de extinção de contrato por mútuo consentimento? Extinção de contrato por mútuo consentimento. No parágrafo 1º do artigo 484-A, fala assim: a extinção do contrato prevista no caput, ou seja, por mútuo consentimento deste artigo, permite a movimentação da conta vinculada do fundo de garantia, limitada a 80% do valor dos depósitos. Então, olhem só, aqui movimenta a conta do fundo de garantia? Sim, enquanto 80% do valor dos depósitos. Então, se eu tenho 10 mil na minha conta do fundo de garantia, o empregador foi lá e recolheu 20% de multa pela metade, portanto, recolheu 2 mil, somados 10 mil que eu tinha com os 20% que eu tinha 12, mas eu só vou sacar a metade, 80% de 12 mil. Certo? E aí, continuando, no parágrafo 2º, diz assim: a extinção do contrato de trabalho por acordo prevista no caput, ou seja, por mútuo consentimento deste artigo,
não autoriza o ingresso no seguro-desemprego. Pronto, acabou. Isso é extinção do contrato de trabalho, que é a extinção criada pelo legislador pós-reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, de 2017, que começou a ter vigência no dia 11/11/2017. Aí não se espantem que o que tem acontecido, já atendi 2 pessoas no escritório neste sentido, não é mútuo consentimento. Vocês já tiveram aula de direito civil que fala sobre o negócio jurídico e a validade do negócio jurídico? Sim ou não? Sim. Sim. Vocês já aprenderam sobre vício de consentimento? Dolo, erro e coação? Sim ou não? Está dentro dessa matéria, pelo menos. Era para estar. Se não me engano, já, né? Né, pessoal? É. Já sim, já estudamos ela sim. É. Tudo que Já. invalida o negócio jurídico, tudo não, né? Vício de inconsentimento pode invalidar o negócio jurídico. Extinção de contrato não deixa de ser um negócio jurídico. É o mesmo conceito do Código Civil lá. Aliás, qualquer coisa que você forme dentro de trabalho e encontrar trabalho é negócio jurídico. Pergunto aos senhores, se o trabalhador for pressionado, coagido a assinar uma demissão ou simular um acordo por mútuo consentimento, posso discutir isso na Justiça do Trabalho? Pedindo a invalidade da forma desta extinção? Sim. Posso. E aí, nesse exemplo, o que eu vou pedir para o juiz? O cara pagou 13º, pagou férias, pagou 20%, o trabalhador não sacou o seguro e movimentou só 80% da conta vinculada. Numa demanda trabalhista, que eu falo para o juiz, excelência, o reclamante foi coagido a assinar o acordo por mútuo consentimento. Portanto, eu quero a nulidade desta forma de extinção do contrato e requeiro que Vossa Excelência considere como a demissão sem justa causa e requeiro o pagamento de 2 pontos. O que ele pagou pela metade? O aviso prévio. Então, eu vou pedir a outra metade do aviso, correto? Porque uma metade ele já pagou. 13º salário e férias, ele já pagou, eu não peço nada. O que eu vou pedir outra metade? Os 20% do fundo de garantia, correto? O que eu vou pedir para o juiz? Movimentar o saldo remanescente na conta vinculada, que corresponde aos 20% que ficaram parados. E o que eu vou pedir para o juiz? Juiz, eu quero também receber o seguro-desemprego, porque isso não foi por mútuo consentimento. Houve um vício no consentimento que invalidou ou maculou o negócio jurídico. Erro, dolo ou coação. 2 situações que já passaram por mim. Contrato de um vigilante, a empresa de vigilante perdeu o posto de trabalho dentro da Scania em Caçapava. Então, o cara era vigilante dentro da Scania, a Scania rescindiu o contrato, a loja lá, sei lá, manutenção lá em Caçapava, rescindiu o contrato com essa empresa de vigilância. O que o supervisor da empresa de vigilância falou? Ó, o seguinte, se vocês não assinarem esse rescisão por mútuo consentimento aqui, ninguém vai receber nada. É uma certa forma de coação, correto? Uma coação econômica. Então, ou o cara está na rua da amargura, sem um puto no bolso, ou ele assina o mútuo consentimento. Outra situação que eu peguei, que inclusive terá audiência amanhã. Terá audiência amanhã.
O rapaz estava trabalhando dentro de uma indústria que trabalha com uma área de perfumaria aqui em Taubaté. Aí ele estava com uma máquina, ele era da área de limpeza, ele estava com uma máquina industrial de passar no piso, assim, de fazer a limpeza do piso, e tinham jogado ácido no chão. Não lembro qual ácido que era lá. E não avisaram para ele que não poderia passar a máquina em cima do ácido. Aí passou a máquina, houve uma reação química, aí o ácido espirrou, correu um pedaço da perna dele, sorte que correu assim, causou feridas enormes, espirrou na perna, no joelho e aqui no rosto inteiro. Chama-se José Paciente, esse meu cliente. O processo é público, vai ter audiência amanhã, inclusive. Aí ele ficou afastado, papapi, papapá, começou a tratar, foi no dermatologista, não sei o que, as feridas curaram, não ficou nem com mancha no rosto, mas foi queimadura através do ácido. E ele não foi treinado para aquilo. Não foi nem muito menos avisado que não poderia passar a máquina em cima do produto que estava lá no chão. A questão é que é o seguinte, passou um mês, a líder da empresa terceirizada de limpeza chama ele no estacionamento da tomadora de serviço. A tomadora é quem se beneficia, por exemplo, a empresa X terceirizou a área de limpeza, o serviço de limpeza lá, e o seu José era paciente dessa empresa de limpeza. Aí a líder da empresa de limpeza chama lá no estacionamento da tomadora de serviço e fala assim, olha, ele é um senhor muito com um pouco conhecimento, tudo mais e tal, e as pessoas costumam não ler, né, aquilo. Eu não assino as coisas que eu leio, né? Assim, vocês podem achar que vocês vão ler a vida inteira, mas primeiro porque vocês vão ver que contrato de adesão ninguém lê. Se eu for comprar um imóvel hoje, eu for no banco, cara, que dá 10 laudas de contrato, mesmo que eu queira ler e mudar alguma cláusula, que eu sou advogado, o banco vai falar, beleza, bate no banco do lado aí, vê se ele faz o contrato que você quer. Isso chama-se contrato de adesão, a gente não muda, não adianta. O melhor advogado do mundo não vai mudar a cláusula, não tem jeito. Mas, enfim. Aí o senhor José, muito levado ali por erro, vício de consentimento, a líder falou para o senhor José o seguinte, falou, olha, a empresa está te mandando embora, você assina todos esses papéis aqui, você vai receber todos os seus direitos. Uma pessoa que não sabe calcular aviso prévio, não sabe verificar a guia de pagamento de 40% do fundo de garantia, assinou tudo. Só que ele me procurou no escritório por conta do acidente. Olha que interessante, ele me procurou por conta da queimadura na perna e no rosto. O que ele poderia fazer com aquilo? Quando eu pedi a rescisão dele, eu falei, fala uma coisa para mim, o senhor queria sair da empresa? Não, porque eles falaram que me mandaram embora e eu era para assinar os documentos que eu ia receber tudo. Então, mas você sabe que recebeu metade do aviso, metade do fundo, não pode pegar seguro-desemprego. Doutor, eu até desconfiei, porque depois eu não tive direito a seguro nem nada. Mas eu não entendi isso na hora. Então, a gente está pedindo a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento com base no erro. Aí, né? Levou ele a erro. Não foi uma coação, não foi um dolo. No meu entender, foi um erro. Né? Ele não tinha ciência absoluta do que ele estava assinando. E aí vocês vão ver que no artigo 477 existe uma regrinha lá que antes da reforma trabalhista ajudava muito o trabalhador e agora não ajuda mais. Mas eu não vou entrar nesse detalhe neste momento. Passado todas essas formas de extinção de contrato, a gente basicamente falou as formas de extinção do contrato nos contratos por prazo indeterminado. E vejam só, o artigo 484A até poderia ser aplicado para contratos por prazo determinado também, porque existem outras regras na CLT. Então, nós estudamos todas as formas de extinção do contrato. E aí, eu teria que estudar agora as formas de extinção do contrato nos prazos determinados. Mas aí eu insisti com vocês dizendo, a pessoa pisa o pé na empresa, ela sabe o dia que entra e sabe o dia que sai. Então, o contrato tem um termo final, que é a data futura prevista e certa,
que quando vai acabar o contrato, eu visualizo no futuro, sabendo qual o dia que vai se extinguir o meu contrato por prazo determinado ou uma condição resolutiva, a entrega de uma obra, enfim. O exemplo mais clássico, é o que mais acontece, é o termo final, que é o prazo final de vigência do contrato. Bom, no termo final de vigência do contrato, a empresa chegou ao fim o contrato. Não há um ato volitivo, não há uma justa causa, desculpa, não há uma demissão sem justa causa, não há um ato volitivo, uma denúncia vazia, algo que me interessa de eu mandar embora o meu trabalhador. Simplesmente chegou na data final. A data final poderia ser hoje. Contrato de experiência, contrato por prazo determinado. A data final, 12 de maio de 2021. O contrato chegou na sua data final. Quais as verbas que o empregador vai pagar? E aí eu quero que vocês entendam isso. Paga a multa de 40% do Fundo de Garantia? Eita, 40%. Cadê o porcento? Tá, 40%. Estou ficando meio doido já. Mas acho que da hora. Mas paga a multa de 40% do FGTS? E aí, ó, eu vou dar uma olhada aqui e vou compartilhar com vocês a Lei 8.036 de 1990, que é a Lei do Fundo de Garantia. Tá? Então, a gente vai verificar aqui. Lei 8.036 de 1990, que é a Lei do Fundo de Garantia. Então, olhem só. Eu vou vir aqui, tá? E vou compartilhar a leizona lá com vocês. Tá? Lei que dispõe, vocês estão olhando a lei aí, né? Estão enxergando a lei, correto? Lei que dispõe sobre o fundo de garantia e tempo de serviço. A outra coisa, sabe o que é interessante? Sabe quando as pessoas falam assim, doutor, ou para vocês agora que são estudantes de direito, eu não recebi meu tempo de casa? Eu pergunto a vocês, o que é tempo de casa? A gente, em alguma aula, falou em tempo de casa, juridicamente, obviamente, né? Não, né? As pessoas costumam dizer que o tempo de casa é a própria rescisão. Mas, mais especificamente, é o que está no fundo de garantia. Mas isso para o leigo, não para nós que estamos estudando direito. Então, tempo de casa não existe. Tempo de casa pode ser para o leigo o aviso prévio, pode ser a multa de 40%, pode ser o fundo de garantia, as férias, o 13º. Porque para o leigo, na hora da rescisão, quanto é que eu recebi? 10 mil? Então, eu recebi meu tempo de casa, independente de qual a discriminação das verbas que veio no termo de rescisão de contrato de trabalho. Mas nós não somos mais leigos, nós estamos aqui estudando, então, portanto, a gente não tem mais esse discurso, correto? Bom, a Lei do Fundo de Garantia, no seu artigo 18, no artigo 18 do Fundo de Garantia. Então, vamos lá no artigo 18 da Lei do Fundo de Garantia. Artigo 18, artigo 18. Artigo 18 do Fundo de Garantia. Está lá assim, ó. Ocorrendo a rescisão do contrato, beleza? Por parte do empregador, portanto, rescisão de contrato por parte do empregador igual demissão sem justa causa. Está dizendo aqui, até esse momento na leitura, ocorrendo a extinção do contrato no seu termo final? Não. Está dizendo, ocorrendo a rescisão do contrato por parte do empregador, fica este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador do FGTS, os valores relativos ao depósito referente ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, ainda que não houver sido recolhido sem prejuízo das combinações legais. Parágrafo 1º. Na hipótese da despedida pelo empregador sem justa causa, pergunto, eu tenho demissão sem justa causa nos contratos por prazo determinado?
Ou eu tenho extinção no seu termo final? O contrato é por prazo determinado. Chegou a data final. Celebrei um contrato com você de 3 meses. Chegou o fim. Acabou. Eu tenho ato volitivo de te mandar embora? Não. Chegou no termo final. Acabou. Chegou na data futura, que estava prevista para terminar. Então, olha a redação do parágrafo 1º. Na despedida pelo empregador. Extinção de contrato por prazo determinado, eu não tenho essa perspectiva de ser o empregador como ato volitivo. O contrato se extinguiu, acabou seus efeitos na data final, sem justa causa. Então, portanto, o parágrafo 1º não se aplica aos contratos por prazo determinado. Isso está na lei. Aí fala assim, depositará este na conta vinculada importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato, atualizados monetariamente e acrescidos de juros. Olhem só, e eu repito, despedida pelo empregador sem justa causa. Significa que não se aplica aos contratos por prazo determinado. Porque no contrato por prazo determinado, eu não tenho despedida, eu não tenho ato volitivo de mandar embora, eu não tenho ato volitivo de pedir demissão, eu não tenho absolutamente nada disso. Eu tenho o atingimento do termo final do contrato ou da condição resolutiva. Eu já previa, quando eu fui contratado, que meu contrato ia acabar dia 12 de maio de 2021. Portanto, pela regra do artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.036 de 1990, o trabalhador que está num contrato por prazo determinado não recebe a multa de 40% do fundo de garantia. E outra coisa que eu cansei de falar para vocês, e aí talvez eu tenha que ler de novo o artigo 487 da CLT. A pessoa precisa ser pré-avisada que o contrato vai ser rescindido, ou seja, o aviso prévio, no prazo determinado? Ela já não sabe o dia que vai extinguir o contrato desde o início que ela pisou na empresa? Paga aviso prévio? Indenizado, ou trabalhado, ou de qualquer forma, não tem a figura do aviso prévio. Ó, não tem a figura do aviso prévio. Professor, mesmo que eu tenha dúvida, eu quero achar isso na lei. Então, vamos lá no artigo 487. Não tem a figura do aviso prévio. E por quê? Por que não tem? Então, vamos lá no artigo 487 da CLT novamente. E o artigo 487 está dizendo, primeira coisa que ele fala aqui, ó, não havendo prazo estipulado. Está falando referência a quê? Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deve avisar a outra da sua resolução. Oi? Falhou o seu áudio. É, minha conexão aqui ficou estável. Mas, ó, o artigo 487 fala assim. Vocês estão enxergando o 487, certo? Sim. Sim. Não havendo prazo estipulado, está fazendo referência a quê? Do final do contrato. Contrato por prazo determinado. Não havendo prazo estipulado, contrato por prazo indeterminado e não determinado. A parte que quiser rescindir sem justo motivo, ato volitivo, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de, aí segue a redação do artigo. Portanto, não se aplica nas extinções de contrato por prazo determinado a figura do aviso prévio. Não tem. Professor, mas e as férias? Tem, sim. Inteiras e proporcionais. Não sei qual a espécie de aviso prévio, né? Não sei qual a espécie de contrato por prazo determinado. Óbvio que se for um contrato
por experiência de 90 dias, obviamente, alguém tem dúvida disso, que vai ficar 3/12 só de férias? E 13º? Por exemplo, se for um contrato de experiência de 90 dias? Não tem dúvida, né? 3/12. Pego 3 meses de 12 no ano. Igual para 13º. É lógico. Professor, mas foi um contrato por prazo determinado de 2 anos. Vai ter férias inteiras se o empregador não pagou? Óbvio que vai ter férias inteiras. O 13º salário segue a mesma perspectiva. Tá, e nesse contrato, então, não recebe multa de 40% e não recebe aviso prévio? Não. E saldo de salário? Sempre. Se o cara trabalhou 10 dias, ele tem que ter direito a receber, vai ficar de graça esses 10 dias, né? Tem que ter saldo de salário lá naquele mês que ele foi mandado embora, vai deixar para o empregador de presente? Não dá, né? Beleza. E aí, pessoal, entram as multas do artigo 478 e 479 da CLT para os contratos de prazo determinado. Em regra, é o seguinte, o 478 e o 479 substituem a regra do artigo 487 da CLT. Em regra, basicamente é isso. E aí eu vou fazer uma leitura para vocês aqui, e vou compartilhar a redação do artigo, porque é importante, para vocês entenderem como é que funciona isso. Então, olhem só. A gente está falando de contrato por prazo determinado, e a gente precisa dar uma olhada no 478 da CLT, antes de nós adentrarmos a qualquer outra situação. Então, olha só. Eita, deixa eu... 478, 479... 478 da CLT. Olha só, 478. A indenização devida pela rescisão do contrato, está enxergando aí, né? A indenização devida pela rescisão do contrato por prazo indeterminado será de 1 mês da remuneração por ano de serviço ou infração igual a 6 meses. Desculpa, não é 478, é 480, tá? 479 e 480. Fiz confusão aqui. Esqueçam 478, por enquanto. 479 da CLT, 479 e 480. Deixa eu até mudar lá depois no meu quadrinho. Deixa eu só pegar aqui. Não é esse, é o 479 e o 480 da CLT. Então, vamos lá. E vamos lá. Então, olha só, 479. Nos contratos de trabalho que tenham termo estipulado, ele está falando de quem? Prazo determinado. A gente tem que ler os artigos para se habituar com o que o legislador colocou. O empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e por metade, a remuneração que seria devido até o término do contrato. Puta, professor, agora você ferrou nós, porque você fez uma verdadeira confusão, porque aqui está dizendo que demitiu sem justa causa num contrato por prazo determinado. Bom, vou explicar. Para a execução de que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável incerta do salário será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente a rescisões do contrato por prazo determinado. Isso não me interessa agora. O que o 479 está dizendo? Ele está dizendo que para os contratos por prazo determinado se aplica o 479. Quando? Quando chegou no seu termo final? Não. Não é quando chegou no seu termo final. A redação do artigo está sendo clara. Fala assim, para os contratos por prazo determinado, quando o empregador que sem justa causa despedir o empregado. Professor, mas dispensa sem justa causa.
no contrato por prazo determinado, não significa que essa dispensa foi antes do termo final. Porque se tivesse chegado no termo final, ou chego no termo final, não teria dispensa sem justa causa. Teria extinção do contrato pelo termo final e ponto final. Né? Vou fazer uma analogia bem boba aqui. Né? Eu estou cometido com uma doença grave. O médico fala, o seu termo final, sua vida vai até o dia 31 de março de 2021. 30 de março de 2021. Falei, tá bom. Esse é meu termo final. É minha data final de vida. Mas, de repente, alguém atenta contra a minha vida, ou eu mesmo atento contra a minha vida antes do dia 30. Aí eu não cheguei no meu termo final. Eu estou dando outra forma de acabar com a minha vida, mas não é o termo final, não acabou no termo final. Uma analogia meio tonta, né? Mas talvez só para vocês entenderem. Porque o 479, ele fala assim, os contratos por prazo determinado, ok. Quando o empregador, que sem justa causa, despedir o empregado, se está dizendo que foi sem justa causa, é porque o contrato não chegou, a extinção no contrato não está se dando no seu termo final. O empregador está antecipando a rescisão de contrato. E por isso que o legislador colocou sem justa causa. E olha que interessante, ele fala assim, ainda, né? Na leitura do 479, ele fala assim, ele traz uma regrinha de indenização, e por isso que eu falei para os senhores que isso substitui o aviso prévio, de certa forma. Ele fala assim, o empregador que despedir sem justa causa o empregado deverá pagar-lhe a título de indenização pela metade a remuneração que teria direito até o termo final do contrato. Até o termo final do contrato. Uma indenização pela metade dos dias que faltavam. Olha só, eu celebrei um contrato de 6 meses com um determinado empregado. Esse contrato, ele venceria hoje, no dia 12 de maio de 2021. Mas, com 3 meses, imaginemos que esses 3 meses foram lá no dia... Não está uma data aqui, tá? 12 de março, abril, maio. De fevereiro de 2021. A contratação, vamos colocar aqui que foi... Vou apagar esse exemplo aqui, vou fazer outro, tá? Então, vamos fazer assim, vamos fazer diferente? Eu contratei por prazo determinado no dia 1 de 1 de 2021. Certo? Por 6 meses. Vamos imaginar que esse contrato termine no dia 1 de 6 de 2021. Beleza. Contratei um empregado para trabalhar por 6 meses, contrato por prazo determinado. O termo final é no dia 1 de 6 de 2021. Mas por algum motivo, por isso que está redigido lá no 479, que é empregador sem justa causa resolver demitir o empregado, por algum motivo, passado um mês, no dia 1 de 2 de 2021, eu chamo o empregado lá, falo, estou te demitindo sem justa causa. Estou te demitindo sem justa causa. Aí, pessoal, preciso que vocês entendam isso. Aí eu aplico a regra do artigo 479. Por quê, professor? Porque o contrato era por prazo determinado. Não tem regra de aviso prévio aqui. Tem a regra do próprio 479.
E o que o 479 está me dizendo? Que eu vou pagar uma indenização dos dias faltantes pela metade. Certo? Dos dias faltantes pela metade. Beleza. No meu exemplo aqui, o contrato ia acabar quando? 1/6/2021. Mas eu antecipei e mandei por justa causa, sem justa causa, desculpa, no dia 1/2/2021. Certo? Eu mandei sem justa causa no dia 1/2/2021. O 479 está dizendo, você, empregador, que resolveu mandar sem justa causa antes do termo final, você tem que pagar uma indenização pela metade dos dias faltantes. Vamos colocar em meses aqui, só para ficar fácil o exemplo. Até o dia 1/6/2021, ele foi contratado por 6 meses, mas foi mandado embora no dia 1/2/2021. Até o dia 1/6/2021, faltavam quantos meses para ele cumprir o contrato? Fevereiro, março, abril, maio, praticamente 4 meses, certo? Fevereiro, março, abril e maio. Porque terminaria no dia 1/6. 4 meses faltantes. Ele fala em dias, tá? Mas eu estou dando um exemplo de meses. Vamos dizer que seja 4 meses de 120 dias. A gente não está calculando pela folhinha, tá só dinamizando a aula aqui. 4 meses, 120 dias. Então, quando rompeu esse contrato, no dia 1/2/2021, faltava para esse trabalhador 120 dias para chegar ao seu termo final. O que o artigo 479 diz? É devida a uma indenização pela metade, ou seja, eu pago a metade de 120 dias, são 60 dias, como indenização. Agora eu vou traduzir, talvez, em números para vocês, mas aí eu vou colocar o exemplo como meses, só para ficar fácil o exemplo. Imaginemos que eu ganho R$2.000 por mês numa determinada empresa. Fui contratado por prazo determinado no dia 1/1/2021, o contrato era para terminar no dia 1/6/2021, no dia 1/1/2021, o empregador me manda embora, sem justa causa. Me manda embora. Bom, me mandou embora. Nós descobrimos que, pela redação do artigo 479, ele tem que me dar os dias faltantes pela metade. Nós descobrimos que os dias faltantes eram 120 dias e a metade eram 60 dias. 60 dias corresponde a 2 meses. Qual que é essa indenização? Meu salário é de R$2.000 por mês. Qual que é a indenização que eu tenho que receber? 4.000, né? Então, na minha rescisão, ele vai pagar 13º, férias e saldo de salário. Foi aquilo que eu disse. Os dias que eu trabalhei antes da minha extinção do meu contrato, eu não posso deixar de lambuja para o meu empregador. Mas o meu empregador tem que pagar a indenização do 479. Não paga aviso, mas paga essa indenização. Os dias que faltam até o termo final, pela metade. Só que, olhem só, pau que bate em Chico, bate em Francisco também, né? E aí eu tenho a regrinha do 480. Porque o empregado também pode querer sair fora, ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém, né? Pode ser o mesmo exemplo, celebrou um contrato no dia 1/1/2021, por 6 meses, teria validade até o dia 1/6/2021, e o empregado, insatisfeito, chega para o empregador no dia 1/2/2021, fala, amigão, não quero mais, estou de saco cheio, estou pedindo demissão no contrato por prazo determinado. O que o empregador faz no pedido na rescisão de contrato? Beleza, pau que bate em Chico, bate em Francisco. É uma via de mão dupla, como é no aviso prévio.
Se eu te mando embora, eu pago o aviso ou faço você trabalhar. E se você pede demissão, você paga o aviso para mim. E aqui é a mesma coisa. Você pediu antes do termo final, pediu demissão, então você paga também indenização pelos dias faltantes pela metade. Dos dias faltantes pela metade. No mesmo exemplo da rescisão desse trabalhador, eu posso descontar R$4.000 por força do artigo 480, porque ele antecipou o termo final e pediu demissão. Perfeito, pessoal? Está claro isso? Agora, só tomem cuidado, esse professor aqui quis fazer uma dinâmica que a doutrina e a jurisprudência não fazem, e vocês podem pensar que isso serve como regra geral e pegar um livro de direito e falar, nossa, o professor Lúcio ensinou errado a gente. Eu só separei aquela história de contratos por prazo indeterminado, por prazo determinado, só para chegar até esse ponto. Mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Posso aplicar o 482 da CLT, demissão por justa causa, e o 483 da CLT, rescisão indireta, nos contratos por prazo determinado? Posso, né? O empregado pode cometer falta grave no contrato por prazo determinado. E não é só por isso, não. Porque se nós fizermos uma releitura do 482 e do 483 da CLT, em nenhum momento o artigo fala em qual o contrato que se aplica aquilo ali. Portanto, aplica-se a todos os contratos, seja por prazo determinado ou indeterminado. Então, justa causa também pode ser aplicado ou rescisão indireta nos contratos por prazo determinado. Mas quando eu chego no 479, 480, eu só quero trazer para vocês a ideia da indenização pelo tempo que faltava pela metade. Lembre-se sempre que pau que bate Chico, bate Francisco. Então, portanto, se o empregado pede demissão, ele paga a indenização. Se o empregador demite ele antes do seu termo final, ele também paga pelos dias faltantes pela metade. Agora, um entendimento jurisprudencial. É jurisprudência isso, tá, pessoal? Tomem cuidado com essas coisas que o professor fala aqui. Posso cobrar em prova, mas isso é importante que vocês prestem atenção e anotem. Jurisprudência, não está na lei. Tem uma jurisprudência muito forte, um entendimento do Poder Judiciário muito forte, vários asteriscos para isso daqui, dizendo que cabe aviso prévio no contrato por prazo determinado. Olha só que confusão. Numa única situação. Quando houver cláusula contratual de possibilidade de rescisão antecipada por ambas as partes. Eu, sinceramente, acho isso daqui uma redundância ou talvez beire até o absurdo. Professor, mas como é que funciona isso? Que loucura que é isso daqui? Vamos tentar trazer, por exemplo, o prático da coisa. Alguém trabalha aqui em RH? Não. A maioria dos RHs de pequenas empresas e médias empresas pagam softwares ou programas na nuvem de assessoria, né? Então, o cara vai lá, alimenta, sai o contratinho de trabalho, não sei o quê. E nos contratos por prazo determinado, geralmente vem uma cláusula assim. O empregador poderá rescindir o contrato antes do seu termo final, nos termos do artigo 479 da CLT. Bem como o empregado poderá também o fazê-lo nos termos do artigo 480 da CLT. Beleza. Às vezes, vem no contrato assim de trabalho. Mesmo sendo o contrato por prazo determinado, fica deferida ou estabelecida as partes rescindirem o seu contrato de trabalho antecipadamente.
Para mim, pessoal, não tem absolutamente diferença nenhuma eu falar de um jeito ou de outro. Porque eu estaria repetindo, de qualquer forma, sem citar o artigo da lei, eu estaria repetindo o artigo da lei. Se eu falo que o reclamante, que a reclamada pode rescindir o contrato, nos termos do artigo 479, o empregado pode rescindir o contrato nos termos do artigo 480 da CLT, é a mesma coisa que eu falasse, as partes podem rescindir o contrato de forma antecipada. Só que tem uma jurisprudência que entende que se houver essa segunda hipótese, que as partes podem rescindir o contrato sem citar o artigo 479 e 480 de forma antecipada, caberia aviso prévio nessa hipótese, quando há cláusula contratual autorizando as duas partes a rescindir o contrato por prazo determinado. E aí eu precisaria, para responder essa pergunta, para responder esse questionamento, se eu aplico ou não a jurisprudência, eu tenho que conhecer o contrato de trabalho, a forma escrita do contrato. Não dá para eu simplesmente afirmar isso sem conhecer a redação do contrato. Porque se eu perguntar para vocês, até numa questão de prova, cabe aviso prévio nos contratos por prazo determinado? A resposta é não. Cabe a regra do artigo 479 e 480. Agora, se eu junto lá na provinha um contrato de trabalho e falo, e ainda assim eu tenho que construir todo um raciocínio, dizendo assim, olha, o contrato de trabalho diz que ambas as partes podem rescindir o contrato por prazo determinado antes do seu termo final. A legislação fala que se aplica o 479 e 480. Mas existe jurisprudência que pode permitir o aviso prévio nessas situações? Você pode falar assim, tem jurisprudências que sim. Mas eu, sinceramente, não sou adepto a essa jurisprudência. Então, eu posso até pedir em algum processo meu. Mas eu não gosto dessa jurisprudência. Porque me parece uma redundância eu falar que as partes podem rescindir o contrato antes do seu termo final, ou eu citar a redação do artigo 479 e 480 na cláusula do contrato. Para mim, parece que não muda em nada. Mas, enfim, só estou trazendo como elemento para a aula. Tá? Só estou trazendo como elemento para a aula. Só para vocês conhecerem algo que tem aí que poderia pegar vocês no contrapé. Mas vamos ficar no básico, no 479 e 480 da CLT. Certo? Alguma dúvida com relação a isso ou não? E aí, pessoal, nós temos... Não. Nós temos que olhar o artigo 477 quando a gente fala de extinção de contrato. Porque o 477 vai estipular o prazo de pagamento das verbas rescisórias, independente de ser contrato por prazo determinado ou contrato por prazo indeterminado. E aí, olha, o 477 da CLT, ele foi também muito alterado, e aí onde eu quero chegar lá, no meu exemplo da audiência de amanhã, que vai ser do seu José Paciente lá, eu quero chegar lá para vocês para falar do 477. Uma alteração que teve entre reforma trabalhista e antes da reforma. Mas olhem só, no artigo 477, ele estipula prazo de pagamento de verbas rescisórias. Então, ele vai falar assim, artigo 477 da CLT, fala assim, na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho. O que tem que fazer lá? Dar a baixa na carteira, né? A data de demissão com a projeção do aviso, dá a data, baixa na carteira, né? Comunicar as dispensas aos órgãos competentes. O que é isso? Entrar no sistema online, do CAGED, todos os programas, software, comunicar ao governo federal que aquele empregado foi mandado embora, para depois comunicar com o seguro-desemprego. Tudo hoje é uniformizado e todas as informações elas são cruzadas, né? E realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo, isso é o mais importante, e na forma estipulada neste artigo. Pessoal, a partir de hoje, vocês têm que ter em mente que o pagamento de qualquer rescisão, seja por prazo determinado ou por prazo indeterminado, é feito na guia TRCT. Chama-se termo
de rescisão de contrato de trabalho, que é um modelo feito pelo Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, o atual Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho. É a famosa TRCT. A Guia do Seguro-Desemprego chama-se assim, com essa sigla, Comunicação de Seguro-Desemprego. Bom, passado isso, e aí eu preciso falar um negócio para vocês que é importante, né? Eu preciso voltar lá no artigo 477 da CLT. Aí fala assim o 477 da CLT. Parágrafo 1º foi revogado pela Lei 13.400. Vocês estão enxergando a lei aí, né? Sim ou não? Sim. Sim. Parágrafo 2º. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de solução do contrato, olha lá, qualquer que seja a causa ou forma de omissão por justa causa, mútuo consentimento, ou forma do contrato, determinado, indeterminado, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativas às mesmas parcelas. Recibo de pagamento não pode trazer o valor total. Eu tenho que discriminar aquilo que eu estou pagando. Então, se eu estou pagando 1.000 de férias, eu tenho que colocar férias, 1.000. 13º, 500, 1/3 de férias, 200. Eu tenho que discriminar as verbas. Qual é o problema de eu não discriminar uma verba? E até semana que vem eu posso compartilhar um termo de rescisão de contrato para vocês conhecerem, para aqueles que nunca ouviram. O problema é que a legislação está considerando assim, o parágrafo 2º está dizendo assim, amigão, você pagou 10 pau para o trabalhador, certo? De rescisão de contrato. Só que você fez um recibo de papel na sua casa, para empregada doméstica, e geralmente essas coisas acontecem com empregada doméstica, né? Que é uma relação menos formal. Você pagou 10 pau para o trabalhador de rescisão de contrato, e você não discriminou nada. Para quem lê aquela rescisão de contrato, dá para saber que a pessoa pagou 13º, férias, fundo de garantia, 1/3? Não dá, né? Você não discriminou. Da onde chegou naquele valor de 10.000? E aí, o artigo 2º, o parágrafo 2º está dizendo assim, ó, sendo válida a quitação apenas relativas às mesmas parcelas, ou seja, você pagou 10.000, só que você, desavisadamente, colocou assim, você criou um termo de rescisão de contrato e colocou assim, paga o seu trabalhador fulano de tal, R$10.000 pela extinção, pela rescisão do contrato de trabalho, no dia tal, ponto. A título de férias. Quem leu o documento, o parágrafo 2º está dizendo isso. Quem leu o documento identifica o seguinte, 10.000 de férias. E o 13º, o aviso prévio, o saldo de salário, ficou aonde? Aí o empregador falou, não, tudo bem, eu escrevi férias lá, mas esse valor, ele só tinha uma férias vencidas e o salário dele era de R$2.000. Trabalhou um ano, era 2.000 mais 1/3 de 2.000, era 2.600 conto, 1/3 de férias com umas férias vencidas, trabalhou só um ano. Eu paguei 10 porque eu paguei aviso prévio, paguei 13º, paguei saldo de salário. Aí o juiz fala assim, amigão, você conhece o 477, parágrafo 2º? Está dizendo que as verbas têm que ser discriminadas. E se você não discriminar, está dizendo que o recibo só dá quitação para aquilo que você discriminou. Ou seja, nesse meu exemplo, você só paga, o que está mostrando o termo de rescisão de contrato é que você deu quitação das férias por R$10.000. E, portanto, você vai ter que pagar aviso prévio, 13º, saldo de salário, tudo de novo, porque você não respeitou o que está redigido no parágrafo 2º do artigo 477. Recibo tem que ser discriminado. Sabe o que acontece muitas vezes? Empregador doméstico
que é o mais comum, porque é o menos formal, o cara paga R$1.000 lá de salário, R$2.000 de salário para a empregada e paga o vale transporte em dinheiro, em cash, em money. Aí todos os meses ele faz assim: pagamento do salário do mês de maio de 2021, R$2.300. Quem lê o recibo está lendo o quê? Que é o salário, 2.300. Adianta você verbalizar depois e dizer que você está pagando 2.000 de salário mais R$300 de vale transporte? Você não discriminou, não tem validade esse recibo. O recibo só dá quitação para aquilo que está escrito. Se você colocou salário R$2.300, está pagando o salário R$2.300. Não adianta você explicar para juiz, para qualquer que seja, que os R$300 é vale transporte. A mesma ideia aqui. Você fez um termo de rescisão de contrato 10 pau e colocou que você só está quitando férias. Não adianta você sentar na matemática, excelência, não tem jeito, 2.000, um ano só de trabalho, umas férias, 1/3, 2.600. Da onde saiu os 600, 6.800, 6.400, sei lá, quanto da diferença? Aí eu falei, tudo bem, doutor, eu entendo a sua matemática. Realmente não tem, pela matemática não tem que sair, mas aqui não é aula de matemática, aqui é direito, e você tem que ler o artigo 477, parágrafo 2º, que está dizendo, você só dá quitação da verba que está discriminada. Portanto, não coloque um valor para quitar tudo, denominando apenas uma verba. Vocês entenderam isso? Perfeito. O parágrafo 3º do artigo diz assim, o parágrafo 3º também foi revogado e o parágrafo 4º também foi revogado pela Lei 3.467. O parágrafo 4º diz assim, o pagamento que fizer juros do empregado será efetuado. Aí aqui, ó, em dinheiro ou depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes. Hoje em dia, transferência bancária, não tem nem muito escorrer com isso, né? Em dinheiro, depósito bancário, quando o empregado for analfabeto. Tá? Então, mas olha, tem uma regrinha aqui, ó, que foi introduzida pela reforma trabalhista. Mas, geralmente, hoje em dia, é meio que inconcebível quem não faça transferência bancária, né? Até porque tem essas contas salários e tudo mais. Parágrafo 5º. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a 1 mês da remuneração do empregado. Sabe quando você quer descontar alguma coisa da rescisão e que, por lei, você tem esse direito? Então, você tem entre 13º, férias, aviso prévio, saldo de salário. Você tem um saldo lá para pagar 10 pau para o cara. Só que você emprestou 1.000zão para ele. Emprestou 1.000zão? Não, vai, vou mudar o exemplo. Você emprestou 2.000 para o cara. E o salário dele é R$1.500. O que o parágrafo 5º está me dizendo aqui? Eu posso só descontar o valor limitado à remuneração do empregado. Professor, mas não é justo. Eu emprestei 2. Eu só posso reter da rescisão dele 1.500? Só 1.500. E os outros 500? Procura um advogado e entra na justiça para cobrar ele. Você emprestou dinheiro para ele. Só que isso não é caso de empréstimo, tá, pessoal? Existe a possibilidade de você descontar prejuízo que o trabalhador te causou. Eu posso falar disso um pouquinho até semana que vem. Então, se isso estiver legal, não for uma fraude, para você tirar dinheiro da rescisão do trabalhador, você pode descontar dele, mas limitado ao valor de um salário dele. Certo? Não pode se descontar, zerar a rescisão dele, ou dar saldo negativo, porque você quer, ou porque você inventou algum desconto, jamais. E é justamente porque o legislador limitou isso, para você não ficar inventando história de desconto da rescisão para zerar a rescisão dele, do trabalhador, e deixar o cara no chão duro. É isso. O parágrafo 6º é onde eu queria chegar. No parágrafo 6º e no parágrafo 8º, para a gente terminar. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção do contratual, ou seja, guia TRCT e guia de seguro-desemprego, e a carta de demissão, provavelmente,
aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão e recibo de quitação deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. E aqui não tem regrinha de projeção de aviso, tá ok? Terminou um contrato no dia X, dali para frente, 10 dias eu tenho que pagar a rescisão. E vejam só, no aviso prévio trabalhado, o término do contrato é quando termina o aviso prévio trabalhado. Mas isso não serve para o aviso indenizado, porque não é o término do contrato aqui para outro efeito. No aviso indenizado, é no dia que você recebeu a carta de demissão. Olhem só, aviso indenizado. Qual foi o dia que eu fui demitido? Foi hoje? Ah, professor, mas eu tenho 60 dias de aviso indenizado. Não me interessa. O prazo de pagamento começa a correr dessa data. 10 dias da comunicação, independente do meu aviso prévio indenizado ser de 60, 70, 80, 90 dias. Se o aviso for trabalhado, espero cumprir o aviso trabalhado. No último dia de aviso trabalhado, 10 dias de prazo para o pagamento da rescisão do meu contrato. Quando termina o aviso prévio trabalhado. Certo, pessoal? 10 dias de prazo. Percebam que a linha A e a linha B, elas foram revogadas. E foram revogadas pela Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Até 2017, era o seguinte, era assim, se a demissão for sem justa causa, ou a pedido do trabalhador, enfim, sem justa causa, por parte do empregador, for sem justa causa e com aviso prévio indenizado, conta-se 10 dias da comunicação da extinção do contrato. Então, não considera a projeção do aviso e ficou igual à regra atual. Só que a linha B falava, ou a linha A, alguma coisa nesse sentido, falava o seguinte, se o aviso for trabalhado, é no dia posterior ao término do aviso. Então, olha como é que era a regra antiga. Aviso indenizado 10 dias após a comunicação da dispensa, independentemente do prazo de projeção do aviso. Se o aviso era trabalhado, era no dia posterior ao término do aviso trabalhado. Só que agora o legislador revogou a linha A e a linha B e deixou tudo de 10 dias. Alguma dúvida em relação a isso? Prazo de pagamento de verbas rescisórias, 10 dias. Não considera-se a projeção do aviso prévio indenizado. Isso, ponto. E no aviso prévio trabalhado, considera-se os 10 dias após o término do aviso prévio trabalhado. Ponto final. Professor, e se o empregador bonitão desrespeitar essa regra? Multa do parágrafo 8º. Qual o valor da multa? Um salário. Ou o salário nominal do empregado. Se o empregado recebe 2.000, terá que receber 2.000. 1.500, 1.500. Multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, quando não respeitou o prazo de pagamento das verbas rescisórias. Aí ele fala lá em regra de BTN, 160 BTNs, não se apeguem a isso, é o valor do salário. Valor equivalente ao salário do empregado. Parágrafo 10. A anotação de extinção do contrato de trabalho e previdência social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada do FGTS. Nas hipóteses legais, desde a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. Comunicação para quem tenha sido realizada? Para os órgãos oficiais, CAGED, Secretaria do Trabalho, Caixa Econômica Federal, tudo é interligado.
eu mando uma pessoa embora hoje, eu lanço no sistema do governo, vai para o CAGED. Sabe quando o governo anuncia assim no jornal que teve mais demissões no país? Mês de maio, tiveram mais demissões do que contratações? Sabe quando vocês escutam isso? É através do CAGED, que o empregador é obrigado a lançar isso no CAGED, Cadastro Geral de Emprego. Então, ele lança as admissões e as demissões, as admissões e demissões, por isso que tem esse controle. Só quando eu mando uma pessoa embora, eu tenho que comunicar o CAGED, eu tenho que comunicar a Caixa, a forma de extinção do contrato. E o que ele está dizendo aqui? Ó? Saca a questão da carteira de trabalho digital? É por conta disso. Para isso que veio o artigo 10 aqui, ó, que não existia antes da Lei 13.467. Porque agora os sistemas estão todos integrados e digitais. À medida que eu mando alguém embora por sem justa causa, eu comunico com a CAGED, já vai essa comunicação para a Caixa, já dá a baixa agora na carteira, não mais no papel, na anotação, a baixa fica agora tudo eletrônica, a Caixa já fica sabendo que você pode sacar o fundo de garantia, o Ministério do Trabalho ou Secretaria do Trabalho já fica sabendo que você já pode dar entrada no seguro-desemprego. As coisas ficaram mais rápidas, mais interligadas. É isso só que o parágrafo 10 está querendo dizer ali para nós. Certo, pessoal? Alguma dúvida com relação à aula de hoje? Não, professor. Tudo tranquilo. Tá bom. Tranquilo também, professor. Tranquilo também, professor. Então tá bom, gente. Obrigado. Fiquem com Deus aí. Bom descanso. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela aula. Obrigado.